Agora que você já entendeu tudo sobre desbiose, eu preciso que você entenda um segundo fator que acontece no intestino e que está ali, ó, atrelado ao quadro de desbiose, que é o intestino hiperpermeável. Você pode ouvir também o termo leaky gut, que vem do inglês e que significa intestino vazado. E o que é esse problema? Como que ele acontece? Ele acontece por conta de um quadro de desbiose intestinal, mas também pelo consumo de bebida alcoólica, pelo excesso de consumo de glúten, de proteína do leite, pelo estresse, por uso de antibióticos, por substâncias químicas, por coisas que vão ali agredindo essa mucosa intestinal. A mucosa do nosso intestino, ela é formada por uma camada de células, que são células inteligentes, que têm o poder de absorver os nutrientes, mas também de proteger o nosso organismo de patógenos, de substâncias ruins. O que acontece quando eu tenho um quadro de permeabilidade intestinal aumentada? Essas células que deveriam estar aqui todas grudadinhas, unidas uma nas outras, elas começam a ficar com buraquinhos entre as células. Então eu vou perdendo essa junção entre elas e por esses buraquinhos eu começo a deixar a vazar substâncias ruins para dentro do corpo, ou substâncias que não deveriam entrar, que deveriam ficar aqui só ali no lúmen do intestino e não entrar para a nossa circulação. Quando essas substâncias começam a cair ali na nossa circulação, e o nosso sistema imune que está ali para reconhecer tudo que está chegando, ele começa a ver que, opa, isso aqui é uma toxina, isso aqui é um fragmento de bactéria, isso aqui é um fragmento de alimento, isso não deveria estar aqui. Então, o que o nosso sistema imunológico faz? Ele começa a criar um combate ali. Ele gera um quadro inflamatório para te defender da entrada daqueles agentes. Quando ele reconhece algo que é bom, como os nutrientes, o sistema imune deixa passar, o teu corpo é abastecido pelos nutrientes e fica tudo bem. Mas quando a gente tem esse quadro de permeabilidade, não passa só nutriente, passa coisas que não deveriam passar. E às vezes aquilo que é bom acaba não sendo absorvido. Por quê? Porque a absorção dos nutrientes acontece justamente aqui nas nossas microvilosidades, que é na pontinha aqui da célula intestinal. E se eu tenho aqui um quadro de inflamação de leaky gut, eu tenho uma perda dessas microvilosidades e eu tenho uma diminuição ali na absorção desses nutrientes. Então, por isso que a desbiose e o leaky gut pode começar a gerar como consequência várias carências nutricionais. Então, você faz seu exame de sangue e essas vitaminas estão sempre baixas. No idoso, ele vai perdendo naturalmente esse sítio de absorção por conta do próprio envelhecimento. E pessoas que fazem uso crônico de laxante, o laxante também agride essa parede intestinal, essa mucosa. E a pessoa também começa a ter problema na absorção de nutrientes, justamente porque aquele intestino está ali constantemente sendo machucado. Pessoas que têm uma doença inflamatória, como Crohn, uma doença celíaca, também são pessoas que têm uma diminuição na absorção dos nutrientes, justamente porque tem essa parede intestinal ali mais sensível, mais machucada, mais agredida. Então, é muito importante que no tratamento da desbiose, no tratamento do intestino, a gente também trate a barreira do nosso intestino, porque é justamente ali que está a nossa imunidade, a absorção dos nutrientes, a liberação de várias enzimas que vão ajudar na digestão dos alimentos, a síntese de neurotransmissores, de hormônios que vão regular o nosso metabolismo, a nossa fome, a nossa saciedade. Então, é muito importante a gente cuidar dessa parede intestinal. Então, quando a gente pensa em alimentação, suplementação para tratar o intestino, a gente está pensando tanto na microbiota, que está morando ali no lúmen do intestino, mas também nessa mucosa intestinal, que é muito importante. Quando eu perco a capacidade de barrar a entrada de toxinas, de substâncias ruins para dentro do corpo por um quadro de hiperpermeabilidade intestinal, eu começo então a gerar uma inflamação sistêmica no meu corpo. E essa inflamação sistêmica vai sendo gatilho para o desenvolvimento de várias doenças. No vídeo anterior eu falei sobre ligar o gene ruim na tomada, né? Então, um quadro inflamatório ele faz isso. Se eu tenho ali muitas citocinas inflamatórias sendo produzidas, eu vou ativar aquele gene ruim e vou acabar manifestando aquele problema de saúde que já está na minha genética. Por isso que é tão importante a gente mudar o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, suplementação, corrigir o estresse, o sono, fazer atividade física, cuidar da nossa microbiota intestinal, da parede do nosso intestino. Porque se a gente faz isso, você está atuando diretamente na prevenção de inúmeros problemas de saúde. Inúmeros, tá? Então, eu quero que você entenda esse conceito, que você tenha isso muito claro e que você olhe agora para sua saúde e entenda que se você já tem muitos problemas que já avançaram além do seu intestino, então se você tem uma doença autoimune, se você tem dores articulares, uma artrite, uma artrose, se você tem
Hashimoto, um hipotiroidismo, se você tem ansiedade, depressão, endometriose, síndrome do ovário policístico, se você tem dermatites, problemas de pele, se você tem candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, saiba, você está com seu intestino hiperpermeável, tá? Então, além da disbiose, esse intestino também está hiperpermeável e por isso que toda essa inflamação, que antes estava mais ali só a nível intestinal e talvez nem estava manifestando sintoma, agora começou a manifestar sintomas em outras partes do seu corpo, inclusive rinite, enxaqueca, sinusite, asma. Todas essas questões estão muito relacionadas com o aumento da permeabilidade intestinal e é justamente isso que a gente vai aprender a tratar também no dia 1º, tá? Então, eu espero você no dia 1º de maio, às 19 horas, para a gente conversar mais sobre isso.